Tenho dúvidas nos pontos de avaliação de calor. Dentro de 60 minutos, o trabalhador... A pergunta dele continua. O trabalhador abre o forno 2 vezes. Só não dá nem 60 minutos e não tem como medir o vapor quando ele abre o forno. Peraí. Aí ele mandou aqui, ó. Pode me explicar melhor... Cadê? Pode me explicar melhor sobre os pontos de avaliação de calor? Vamos lá, o Gustavo. Para a gente poder fazer avaliação de calor, primeira coisa que tem que ser feito é determinar os 60 minutos mais críticos da exposição do trabalhador. Então, o que acontece? A avaliação de calor, ela não é feita fracionado, digamos assim, né? Vou medir 10 minutos aqui, às 7 horas da manhã, depois às 9 eu vou medir ali, porque ele está lá naquela outra atividade que tem calor, depois à tarde eu vou medir... Não, é 60 minutos corridos. Então eu não posso pegar em vários momentos do dia em que o trabalhador tem exposições diferentes a calor e fazer medições em vários minutos diferentes do dia. Então, segundo a norma, a avaliação de calor é 60 minutos corridos. Mas isso não quer dizer que o aparelho tem que ficar 60 minutos parado no mesmo lugar, sem ser retirado dali. Não é isso que a norma diz. Quando fala de 60 minutos, é de tempo de exposição. Não é o tempo que o aparelho está parado no mesmo lugar fazendo a coleta. Então, entenda que existe uma diferença na NHO 06 de tempo de exposição para tempo de medição. Tempo de exposição é uma coisa, tempo de medição é outra. Quando ele fala de 60 minutos corridos, é de tempo de exposição e não é tempo de medição. Tá? Então, o primeiro critério é esse. Então, na hora de fazer a avaliação de calor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar os 60 minutos corridos. Ou seja, quais da jornada de trabalho do trabalhador, quais são os 60 minutos que o trabalhador está mais exposto ao calor, aquela característica, aquele estresse térmico. Então, vamos pensar numa condição hipotética. Se o trabalhador começa a trabalhar às 7 horas da manhã e para de trabalhar às 5 horas da tarde, eu vou olhar. Das 7 às 8 é o 60 minutos mais crítico. Das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, até terminar às 17 horas. Então, qual é os 60 minutos da jornada de trabalho do trabalhador que ele tem maior exposição, são mais críticos em relação à condição térmica? Então, esse é o primeiro critério. Tiago, achei. Vamos colocar, digamos que na minha análise, fui em campo, conheci toda a atividade e identifiquei que os 60 minutos mais críticos é das 13 às 14 horas. Então, o que quer dizer, Gustavo? Que eu não posso iniciar a medição antes das 13 e nem posso terminar a medição depois das 14 horas. A medição tem que acontecer entre as 13 e 14 horas. Não posso iniciar antes e nem posso terminar depois. Essa é a lógica da avaliação de calor. Tiago, por que você está falando tudo isso? Eu perguntei sobre os locais onde que eu vou fazer a avaliação. É porque em determinados 60 minutos de maior exposição, você vai medir todas as atividades que ocorrem dentro desses 60 minutos. Então, você deu um exemplo numa padaria, se eu não me engano. Aqui. Deixa eu voltar aqui, porque, se eu não me engano, o teu exemplo foi em relação a uma padaria, né? Acho que é padaria, né? Onde que o trabalhador abre o forno 2 vezes, né, dentro dos 60 minutos de maior exposição. Então, se ele foi lá no forno, abrir o forno, eu tenho que avaliar essa atividade de abertura do forno. Então, o que eu vou avaliar? Eu tenho que saber a temperatura. Como que eu faço a temperatura? Colocando um termômetro ali. Tá? Eu tenho que saber a temperatura, eu tenho que saber o tempo de exposição. Como é que eu sei o tempo que o trabalhador ficou ali? Cronometrando. Eu tenho que levar um cronômetro comigo, eu tenho que cronometrar o tempo de exposição do trabalhador. Aí eu tenho que saber como que é a atividade executada ali. É uma atividade em pé, sentado, agachado, ajoelhado, movimentando os braços, ou andando, ou como é que a atividade é feita para posteriormente a gente achar a taxa metabólica, tá? Então, o que acontece? Como que eu vou medir no caso desse forno? O que a NHO ela fala, Gustavo, nesse caso? Tá? Quando tem tempos de exposições muito curtos, o correto é você fazer uma simulação, que é o quê? Abrir o forno e fazer a avaliação com aquele forno aberto. Qual o problema? Quando a gente fala em padaria, por exemplo, a gente tem alguns problemas que podem ser empecilhos na avaliação de calor.
Então, imagina normalmente o forno, aquele forno vertical, que parece uma geladeira, né? Aquele forno vertical, que o trabalhador abre e tem pão, ou alguma coisa que o padeiro está fazendo ali. Se você deixar o forno aberto até o termômetro estabilizar, por exemplo, né, pode perder aquela massa, pode perder aquela receita. Então, às vezes, é um prejuízo muito grande para a empresa. Outro critério também crítico nesse tipo de avaliação, que é a simulação que a NHO ela determina, é que o forno aberto, ele diminui a temperatura, ele não vai ter aquela temperatura real de que aquela temperatura real da exposição, da real exposição do trabalhador também. Porque com o forno aberto, ele vai ventilar, a tendência é diminuir a temperatura de que o trabalhador realmente estava exposto, tá? Mas quando a gente pega a NHO, ela fala para a gente abrir, fazer uma simulação, você abre o forno e faz com o forno aberto. Para esses casos, por exemplo, de padaria, por exemplo, que nessas situações mais críticas, tá? Eu já tenho conversado com alguns alunos, até orientado em mentorias também. Às vezes não se torna viável fazer esse tipo de avaliação com o forno aberto, no caso de padaria, pela perca da produção daquela receita que está sendo assada ali, e também pela diminuição da temperatura. Então, o que eu tenho orientado? Mesmo com a porta aberta, né, fazer avaliação com o termômetro do lado de fora ali, próximo à porta do forno. Lembrando que cada caso é um caso também numa situação dessa, porque eu analisaria muito bem antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, pô, vou conseguir fazer com a porta fechada? Não, Thiago, vai diminuir muito a temperatura, porque esse forno é bem eficiente na parte de isolamento térmico, não vai dar uma representatividade. Então, vou conversar com a empresa. Pô, tem como deixar o forno aberto para a gente avaliar, mesmo que não tenha nenhuma receita ali, não vamos colocar nenhuma receita para não perder a receita, mas vamos fazer a avaliação com o forno aberto, pelo menos para a gente simular o maior pico de exposição daquela temperatura, daquele ambiente. Vamos deixar o termômetro já aquecendo em algum outro local, para quando chegar ali ele esteja mais próximo da estabilização. Então, cara, cada caso é um caso, eu analisaria muito bem a situação antes de tomar qualquer atitude. Se eu avaliaria com o forno aberto ou se eu avaliaria ele com o forno fechado. Então, eu analisaria muito. Mas, volto a dizer, numas condições dessas, que o tempo de exposição é curto, tá? É curto, numa situação que não é possível estabilizar o termômetro devido a esse tempo de exposição, então eu precisaria deixar o termômetro por mais tempo do que de fato o trabalhador fica naquela fonte de calor, a NHO manda eu simular. Eu já fiz esse tipo de simulação em armazém de grãos, onde o trabalhador tem exposição a uma fornalha também abastecendo lenha, mas lá a gente teve uma queda de temperatura ali também, porque a porta estava aberta, mas a diferença é que é uma porta de visita menor, em comparação com o forno de uma padaria, por exemplo. Né? É bem menor em comparação, então a gente não teve tanta perca calórica ao executar essa prática. Volto a dizer, cada caso é um caso, analisaria muito bem a situação, mas uma das soluções é fazer avaliação com o forno aberto, com a porta do forno aberto, ou uma outra situação é fazer avaliação com a porta do forno fechado. Como eu disse, eu avaliaria muito bem para ver o que ficaria mais próximo da realidade do trabalhador, tá? Então, nesse caso que você citou, a NHO ela traz uma recomendação mais ou menos nesse sentido. E caso o termômetro não estabilize devido a essa mudança brusca de temperatura, oscilação de temperatura que pode ocorrer, por exemplo, tá? A NHO ela fala que nós temos que fazer 20 medições, ou seja, são 20 leituras, sendo uma delas por minuto, uma leitura por minuto, e você vai usar o resultado das 20 para fazer os cálculos de IBUTG e IBUTG médio ponderado. Tiago, agora ferrou, fiquei perdido. Cara, a gente tem um curso de calor, curso de higiene ocupacional, que tem aulas ensinando a fazer esse tipo de avaliação. Inclusive, tem aulas práticas, onde eu fui em campo, fiz avaliações em campo, filmei as avaliações para que o profissional possa ver como que essa prática, de fato, é executada. E nós fizemos isso em campo também e filmamos para que os trabalhadores, para que os profissionais possam ver como que é feita essa avaliação em campo, tá? Então, assim, de uma forma resumida, primeiro, determina-se os 60 minutos de maior exposição. Depois, você vai medir todas as atividades executadas dentro desses 60 minutos. Nesse exemplo que você citou do forno, você pode medir ela com a porta aberta e com a porta fechada. Tudo vai depender do que é possível ser feito durante a tua avaliação e o que chega mais próximo possível da real exposição do trabalhador. Fazendo essa coleta, identifica-se também o tempo de exposição através da cronometragem, as atividades executadas. E como eu disse, todas as atividades executadas dentro dos 60 minutos de maior exposição tem que ser identificado temperatura, tempo de exposição e atividades,
para que depois você consiga fazer todos os cálculos, tá? No meu curso de calor, no curso de higiene ocupacional, a gente ensina a fazer tudo isso. Tem modelos de formulário de campo, planilhas que fazem os cálculos automáticos. Quem tiver interesse, descrição da live aqui tem um link do curso, ou também tem um link do WhatsApp para falar com a minha equipe. Eles vão dar mais detalhes. Quem está no Instagram, só digitar a palavra comercial nos comentários, que vai chegar no seu direct o link do WhatsApp para você falar com a minha equipe. Eles vão tirar todas as suas dúvidas sobre os cursos, tá bom? Espero ter sanado a tua dúvida, Gustavo. Não sei se conseguir ser claro para sanar toda ela, tá bom?